Olá! Boa Olá, noite! Pedro. Boa E aí, noite. tudo bom? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo tranquilo. Excelente Ma- domingo, excelente Maranhão tá bem? semana. Rio de Janeiro É, tá bem. aqui tá mais fresquinho, que beleza, Hum, tá ótimo. Entrou uma frente beleza. fria ontem, choveu, tá bom, Hum. tá tudo ótimo. Vamos ver lá como é que tá a nossa salinha. Opa! Ana Lúcia, Mônica, Marilene e Eli. Olá, Eli. Oi, Eli, querida. Ah, Zélia Monsores também. Zélia Tá Monsores. lá? Deixa eu ver aqui. Tá. Conceição Batista. Para mim não está Ana aparecendo ainda, não. Mônica Afonso, Marilene Barreto, tudo amigos do coração. Todos Marilena amigos do Barreto, coração. aqui estou vendo aqui. Mas a Zélia eu não estou vendo, não. A Zélia foi a A primeira. Zélia, não estou vendo, não. Eu tô. Rio de O Janeiro que ela botou. StreamYard hoje, o StreamYard hoje para mim tá meio complicadinho, hein, pelo visto. Pediu meu nome de novo quando entrou, acho que ele não me reconheceu. Acho que ele viveu com a roupa da o Espiritismo.net, que eu quase não uso, ele não me reconheceu o StreamYard. Mas, gente, ó, sejam bem-vindos, boa noite ao nosso estudo, à nossa mesa de estudos. Estamos juntos nesse estudo. Nós vamos ler para a nossa harmonização, capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. A lição 10 da instrução dos Espíritos, que é a única instrução dos Espíritos desse capítulo, que é uma mensagem de Paulo, apóstolo, foi recebida em Paris em 1860, e tem como título Fora da Caridade não há salvação. E nos fala Paulo: meus filhos, na afirmativa fora da caridade não há salvação, encerram-se os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a houverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Essa divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra da promissão. Ela brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e sobre a terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: ide para a direita, benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espalham à volta de si. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com tal guia, o homem não se perderá jamais. Dedicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o profundo sentido e as consequências, procurando por vós mesmos as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência não somente vos impedirá de fazer o mal, mas vos fará praticar o bem. Porque não é suficiente uma virtude negativa. Não é suficiente uma virtude negativa. É preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, necessita-se sempre da ação da vontade. Para deixar de fazer o mal, basta muitas vezes o não fazer nada, a indiferença. Meus amigos, agradecei a Deus que permitiu pudessem desfrutar da luz do Espiritismo. Não que somente os que a possuem possam ser salvos, mas ajudando-vos a compreender melhor os ensinamentos do Cristo, ela faz de vós melhores cristãos. Fazei, portanto, que, ao seres observados, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa,
porque todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertença. Essa mensagem é tão linda, tão linda. Então vamos fazer a nossa prece, né? Pacifica, né? Pacifica. Faz a prece, por favor, Selma, enquanto eu bebo uma aguinha. Vamos lá. Você está aí com a meio engasgadinha. Senhor Jesus, Senhor Deus, Caibá, responsável por esse trabalho da internet, que vocês possam, junto aos nossos guias espirituais, os guias espirituais também, da nossa casa espírita, cada um da sua casa espírita, envolver-nos ao trabalho que vamos realizar agora. Que possamos ser suficientemente intuídas e trocarmos entre nós o tema tão importante, se não para nós agora, para um futuro de uma nova existência ou, quem sabe, para o momento atual. O importante, Senhor, é que esses ensinamentos nos fortalecem, nos faz abrir a mente e o coração e, quem sabe, ajudar na orientação, numa palavra que possa fortalecer as famílias que estão aí em grandes conflitos e lutas de sobrevivência nas relações entre eles. Que a sua paz se faça, ampare a nossa Miriam, que está por trás de todo esse trabalho, a nossa coordenadora, dando a ela muita força, muito amparo e agradecer pela boa vontade dela. Fica conosco, Senhor, ampare a todos os presentes e os que estão por chegar. Que assim seja, graças a Deus. Então, amigos, nós vamos começar, né? Porque tem muita coisa boa para se falar, senão a gente fica depois acelerada e é muito ruim. O que a gente quer aqui é a participação de vocês. Chegou mais gente, chegou Cíntia, bastante gente. Tá Conceição, aqui, Rita Soares, Patrícia, Mônica Afonso já falando, Didima, que bom, Helena Rocha. Ô, Maria Helena, coisa boa. Elisa, minha querida também. Quem é esse YT, Super João? É o João, né? Elcimar, muito bem. Todos esses amigos queridos, vamos pedir a Deus... a mãe do João está aqui, a Cristina, que está na conta do João. A Sherry Lopes também. Olha, nós vamos trabalhar em conjunto, né? Nós vamos começar... Lá, a mesa está cheia hoje. Vamos falar, hein, gente? Que a Miriam vai colocar aí a tarjazinha, a gente vai conversando, nós vamos começar pautados no Livro dos Espíritos, o tema é alienação parental, o que isso significa? Vivemos isso? Alguma vez vivemos isso? Ou estamos vivendo isso? Vamos ver aí, na medida do estudo, Isso é um tema né? bem atual, hein? É um tema bem atual. Conhecemos alguém... Em conversa lá no Congresso, está um tema bem atual. Conhecer. Quando a gente sabe aí que tem um pessoal aí num processo aí de contestação judicial, que é a alienação parental, vamos ver o que é isso, né? Vamos falar nada agora não, que a gente vai perguntar quando chegar no ponto. Vamos se ligando para ver se vocês descobrem. Pode ler, Ângela, por favor. Vamos ver Kardec, vamos lá. Lá tu botei uma pastilhinha na boca, melhorou. Já falei bastante, eu saí do culto do lá para cá, né? Então, vamos lá. Toda famosa, Kardec, fica o dia inteiro falando no YouTube. Vamos lá. Não, hoje não, eu estava estudando, enfim. Em O Livro dos Espíritos, na questão 582, a pergunta de Kardec: pode-se considerar a paternidade uma missão? Está lá em Ocupação e Missão dos Espíritos, tá, gente? Essa questão. E os Espíritos responderam: é, sem dúvida, uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande que compromete o homem, mais do que ele pensa com relação à sua responsabilidade quanto ao futuro. Por quê? Os Espíritos vão justificar, né? Porque Deus colocou a criança sob a tutela de seus pais para que estes o dirijam no caminho do bem. Essa é a parte da resposta que cabe aqui no nosso estudo. Tá? Mas por isso que há mais complementação. Continua mais, Vocês vão lá e dão uma olhadinha lá. Importante aí, né? Ele responde: a paternidade, a omissão é taxativo. Nós já tratamos disso aí, mas estamos aí revendo, porque tem duas questões, essa é a próxima, que são bem importantes para o assunto que a gente está tratando. É uma missão, sem dúvida, né? É um dever
né? É um dever muito grande e comprometimento do homem com esses espíritos que vêm como nossos filhos, né? E a gente não tem noção, muitos de nós, da grande responsabilidade futura que isso pode reverter, ou para o bem ou para o mal, dependendo, né? O Os espíritos nosso falam que é um dever que é um comprometimento que é muito maior do que a gente pensa. Aquela questão, porque é meu filho, porque é meu filho, não, gente, é um compromisso assumido, né? Isso. Dia muito. Então, é missão e dever. Um dever, porque nós já vimos lá com Eurípides, né? Que o espírito, já vimos o perispírito, já vimos que somos espíritos, que existe o arquivo espiritual, lá está todos os registros das experiências que esse espírito que vem como nossos filhos vivenciaram. Eles têm coisas para administrarem que ainda está confusa no âmago da sua alma. É a tal caixa preta que a Cíntia falou, né, uma vez para a gente num desses estudos. E se a gente não souber lidar com isso, a gente não vai somar para impulsioná-lo ao progresso. A gente precisa, nosso trabalho é impulsioná-lo, despertá-lo. Você falou em cabeça, sabe o que veio na minha cabeça, na minha mente agora? É aquilo que qualquer distúrbio, qualquer problema, aonde é que se identifica onde está o problema? Com a caixa preta. Todo mundo o psiquismo, né? Do espírito. A caixa preta. É a caixa famosa, ou HD, a gente escolhe, né? Podemos ir para a próxima, Miriam. Agora é HD, é tecnologia, HD. Está tudo gravadinho ali, tudo gravadinho. Chique, HD. Vamos para o próximo, por favor, Vamos lá. Livro dos Espíritos. Questão 774. Os Espíritos responderam a Kardec. Os laços de família constituem uma lei da natureza. Deus quis que os homens aprendessem desse modo a se amar como os irmãos. Está na lei de sociedade, se a memória não me falha. Eu acho que está na lei de sociedade. Não, pode deixar lá, meu amor. Deixa lá naquela pergunta. Tá lá, então. Passa, isso. Então, os laços de família constituem a lei da natureza. Está na lei. A gente precisa... Isso, na lei de sociedade lembrado pela Ângela, a gente precisa conviver em pequenos núcleos, uma para desenvolvimento do amor e para ajuste das dores, né? E, consequentemente, aprendermos a ampliar esse amor em mais unidades de convivência, né? Porque tem pessoas que se fecham nesse núcleo e tem dificuldade de ampliar esse amor. O núcleo familiar é o local do exercício do treinamento do amor no seu maior significado deixado por Jesus, não é isso? E agora está muito claro isso, né, gente? Porque agora a gente está todo mundo mais dentro de casa. Nós, espíritas, tínhamos aquela triangulação, né? O lar, o trabalho, a casa espírita. Agora, a casa espírita, nós estamos aqui numa live, não estamos na casa espírita assim, presencialmente, estamos, né, numa live, num trabalho espírita. Então, agora está muito mais clara essa questão a necessidade, né, de nós nos harmonizarmos entre nós, principalmente. É muito bom isso, gente, é muito bom porque a gente passa a se conhecer melhor, porque precisamos nos conhecer melhor para poder interagir com o outro. Não tem mais aquela questão de responsabilizar o outro, não tem mais isso, não. Agora, eu preciso tomar realmente, né, o controle, né, da minha vida, e com isso, da minha vida imortal. E com isso, a gente vai o quê? Estreitando esses laços, vamos burilando, vamos trabalhando essa convivência. Tem horas que, né, a gente fica um pouquinho mais arrepiado, mas aí fala assim, não, isso é muito bom. E olha, não tem zona de conforto. Agora não tem zona de conforto assim, não. Porque a gente já sabe, né? Não dá mais para a zona de conforto. Agora você tem que ir mesmo para esse trabalho incessante de harmonizar e trabalhar e cada vez mais. Eu acho que para mim está morto. Eu acho assim que o momento é crucial para nós. Tem uma frasezinha aqui embaixo, quer que eu leia?
Mas deixa eu falar uma coisinha. Fala que... Vejam que nós, desde o início, né, Ângela, nós fomos tratando desse processo do autoconhecimento, para educar é preciso educar-se. Educar, né? Foi tema de estudo, Então, foi tema de estudo. Foi tema de estudo, o doutor Erma falou isso para nós, para educar é preciso educar-se, ninguém ensina o que não sabe. Então, o que a Ângela quis também colocar aí, é que, se eu bem entendi, é que nós já temos essa bagagem, já sabemos como agir, né? Então, existem muitas famílias que nem conhecem nada disso, estão distantes desse conhecimento, mas quanto mais se conhece, mais se compromete, né? Então, por mais até que às vezes a gente conheça, ainda assim, por vezes, é bastante difícil. O que nos fortalece é que a nossa consciência, nós trabalhamos isso também, que toca o sininho, né? Nos diz... não, foi no Livro dos Espíritos que eu falei isso. Ai, meu Deus, na aula, misturei. Sempre tem cabimento aqui, sempre tem cabimento. Misturei agora. O sininho da consciência nos toca, a gente pode errar, a gente pode se angustiar, mas a gente para, refaz, ora, pede a Deus forças e segue consciente. Pode botar ali, Miriam, para a Ângela ler o pedacinho lá. Vamos lá. Vamos lá. Analisando, vamos lá, volta lá. Analisando... tem uma colocação, Ângela, tem uma colocação, Miriam, do João, que diz assim... É a Cristina aqui, ó. Pena que quando reencarna... É Cristina, o João, quem está no João é a mãe dele, é a Cristina. Para que quando a reencarnação não temos... Pena que na reencarnada não temos acesso a esse HD, será? Será? Nós temos sim, Cristina. A consciência nos sinaliza entre o sim e o não, certo ou errado. Esse é um dos sinais. Não falei que tinha cabimento o sininho? Tem cabimento o sininho aqui. Olha o sininho. Pois é, até que valeu, né? Sim, a gente não tem a lembrança, não sei se é isso que ela quis dizer, do nosso passado, mas nós temos uma percepção pela nossa personalidade, pelo nosso caráter, pelas nossas reações diante da vida, quando o sininho toca, dá para a gente saber mais ou menos como a gente foi, né? Quando eu, por exemplo, antigamente eu gastava muito dinheiro, né, com roupa, essas coisas, então eu só bati o olho no que é caro. E passei minha vida toda bem apertadinha. Por quê? Eu preciso aprender a ter mais economia, sabia não gastar à toa. E a gente vai priorizar. Priorizar. A vida é assim, se não é isso, é outro caso, é outra situação, é outro fator, sempre vai existir alguma coisa que é o ponto-chave da gente aprender. Que a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar, para isso tem que se conhecer. Precisa trabalhar, muito bem. Podemos ir para o próximo, Miriam, querida? Eu não li o trechinho ali, peraí. Analisando o que os espíritos responderam a Kardec, percebemos a responsabilidade dos pais e os responsáveis, né? Então, aqueles que têm como missão, né, ser os educadores, né, na educação do espírito. A responsabilidade. E os espíritos estão nos lembrando, né? Olha... O trabalho tem que ser feito. Olha, presta atenção. É nossa responsabilidade. Chegou nas nossas mãos, seja pelo nosso ventre, seja pelo ventre de outra mãe, seja um sobrinho, seja um irmão pequeno. Chegou, tá contigo. A Cristina colocou mais uma coisinha. Vamos, porque eu gosto muito da participação. Oi, Edilene, Luci Sebraia, tá aí, Sebrae tá aí, muito bem, Edilene. Edilene tá semana que vem aqui com a gente. Isso aí, irmão. Vamos lá, Cristina botou assim, ó, verdade, muito difícil, as crianças hoje estão muito teimosas, não aceitam de imediato as nossas colocações. Porque eles são espíritos que estão vindo com uma vivência muito maior que a nossa. Nós viemos de uma educação mais lá atrás. E eles são muito mais determinados, são muito mais... te dão retorno assim que a gente fica boba, a gente não espera, né? São espíritos lá do capítulo 18, lá da Gênesis. Vamos ler aquele capítulo, geração de espíritos que estão surgindo aí, né? E a Patrícia? Tem até outra contribuição da Patrícia aqui, ó.
Acho que por mais que não saibamos ou compreendamos, todos nós sabemos instintivamente o que é o certo e errado, com certeza. Perfeito, perfeito. Miriam, acho que não é esse, não, é um antes desse, querida. Não, é um antes, querida. Adoro essa frase que está aí no capítulo, no slide. Vamos lá. Família, uma ideia genial de Deus. O autor é desconhecido, mas que é uma ideia realmente genial. Não é esse slide, não, Miriam, é o antes desse, por favor. Antes? Isso. Não, para mim é esse aí. mesmo. Esse aí é esse aqui, ó. Nós ainda não falamos, né? Nós já falamos que a família é como primeira célula da sociedade. Nós já falamos dessa importância. Já. Como o núcleo familiar e o local onde os espíritos se reúnem por amor ou pela dor, pelos comprometimentos, né? Para se fortalecer, ajustar os sentimentos, ajustar os laços de afeto e ajustarem os sentimentos. Isso nós já falamos também, de vez em quando a gente até adianta. A decisão de formar, não, ainda não, Miriam, pode deixar lá. Deixa aí, tem muita coisa para falar aqui. Passa para lá, Miriam, né, onde eu estava lendo. Deixa eu ver slide anterior. Edilene falou que também ama essa frase. É aí, família, ideia genial de Deus, estamos aí. Miriam, não, pode virar a página, ainda não terminamos de ler aquele slide. Isso. A decisão de formar uma família é responsabilidade e torna-se evidente. Então, hoje em dia, antigamente os casais duravam 200 anos, né? 50 anos casados, 70, muitas vezes com muita dor, muito sofrimento. Alguém estava ali sofrendo, não estava vivendo com total felicidade. Porque, geralmente, os casamentos... Pode acontecer de relacionamentos de espíritos afetuosos que se amam de verdade, aquela coisa de irmandade, uma coisa forte, né? Mas, claro que o casamento tem seu comprometimento espiritual também. Então, muitos levavam. Agora você está vendo pessoas com 50, 60 anos se separando, tomando coragem, perdendo medo, achando que deve ser melhor, que não quer mais viver assim. Bom, enfim... Mas nós estamos vendo uma juventude hoje que não atura nada também dentro do grupo familiar, nas relações. A imaturidade está tão grande que uma situação qualquer dentro do grupo familiar é motivo de separação. Eles não querem aturar nada, eles não querem administrar conflitos, eles querem que tudo seja sempre uma beleza, e nem sempre é assim, né, Ângela? Quer que seja sempre uma beleza do modo que eu quero, que eu penso, né? Isso. Quase sempre é assim, né? Tem que ser assim. Quase sempre é da minha maneira, do meu modo. Então, o resto é conflito e eu não quero conflito. Já chega o conflito que eu tenho lá fora no trabalho, que eu tenho lá fora não sei o quê, já chega esse, né? É a inversão, né? Então, geralmente, essa questão da família, a responsabilidade de formar uma família, gente, isso é muito sério. Porque olha, quantos corações vamos agregar? Quantos corações vamos agregar na convivência, ali no junto, né? Para a questão de fortalecer o laço de afeto, ajustar sentimento, que ninguém está junto por acaso. Porque casamento, a necessidade é comum. A necessidade é comum. Isso mesmo. E o casamento não é só aquela beleza, aquelas flores, né? Na verdade, a espiritualidade age assim, do magnetismo, de atração. Até porque, se não for assim, às vezes até os adversários não se encontram. Então, precisa dessa força magnética. É por isso que a necessidade é comum. A necessidade é comum, o ajuste é comum. O trabalho que deve ser feito, da dificuldade de cada um, é que vamos chegar no ponto, vamos convergir para o mesmo ponto ali do acerto. E aí a gente vê... E a gente vê casais imaturos pensando que tudo vai ser sempre flores. Aí, primeiro dificuldade, primeiro aperto, primeira situação, há um descontrole total. E quando tem os filhos, então, aí que há um processo diferenciado. Não muda o casamento, mas muda alguma coisa, porque é mais um a ser atendido, a ser, né, que precisa de um acolhimento. E é preciso que o casal esteja suficientemente maduro para viver noites sem dormir, para dividir as tarefas. Será que estamos preparados para isso? Sabe qual é a frase que eu falo aqui em casa? Cozinha é o local da família. Essa é uma boa. Todo mundo participa, porque todo mundo gosta do produto que sai dali, né? Então, todo mundo, de alguma maneira,
são tarefas divididas, gente. Aqui só temos adultos, somos 3, né? Eu, Afonso e a neta. Então, tarefas divididas. Agora, mas nós, né, nós tivemos na nossa fase as crianças tudo coladas, no nosso tempo era um filho atrás do outro, a gente não tinha nada de programação. Outra coisa que a gente está vendo nos casais hoje é com uma programação tão programada que acaba não tendo filho nenhum, né? E vão vivendo entre eles, né? Tem isso também, né? Tanta programação, vou deixar para não sei quando. Mas olha só, mas chega uma hora, gente, que você precisa de ajuste e vai acontecer, né? Vai acontecer, tem que perceber os sinais, né? Tem os sinais, né? Essa questão do trabalho da espiritualidade. Opa! Os sinais, isso mesmo. Temos aí umas colocações, acho que aqui da Patrícia, vamos de novo. Lá. Vamos ver lá, peraí. Coloca aí. Acho que por mais que não saibamos, compreendemos, já falamos isso, mas já se unem, aqui, né? Falando que se não dá certo, separa, é isso aí. Né? Não tem problema, se não der certo, separa. Se não der certo, separa. Olha a imaturidade, né? Não tem essa noção. Aí Miriam colocou assim, ó, tem colaboração da coordenadora. Não seria uma visão distorcida de felicidade? Porque está pautada na felicidade material. Você está certíssima. Porque essa visão espiritual, essa visão que a gente tem do sentido do núcleo familiar, por que a gente se reúne em família, qual é o propósito disso, a maioria não tem. Então tem esse olhar tem uma contribuição aqui da Cíntia. Cíntia trouxe um termo Cíntia trouxe um termo aqui para a gente conversar. Vivemos o tempo da família tartaruga. A Helena pergunta assim, família tartaruga? Tem interrogação. Então explica isso aí também. Celeste. Cíntia, bota aí e explica. Cíntia, o que é uma família tartaruga? Carrega a casa nas costas, é isso? Cada um com a sua casa nas costas, acabou, vai embora, é isso? É isso? Coloca aí para nós. Vamos lá para o próximo slide. Agora explica para nós, porque também que o tartaruga. Vai explicando. Agora você falou, agora todo mundo quer saber, né, gente? Todo mundo quer saber o que é uma família tartaruga. Vamos lá, tem mais aqui, ó. Um casal, Miriam, por gentileza. Vamos pro próximo aí. E olha, quando o filho chega, gente, é um outro indivíduo com toda a sua história, com tudo aquilo para ser trabalhado. E lembra quando a gente começou dizendo da missão? A missão e o dever dos pais? Sim. Começamos o estudo lembrando da missão e do dever. A família tartaruga é de quando os filhos não saem de casa. Meu Deus. Tem uma historinha para contar sobre isso, que eu vi na internet, dos filhos não saem de casa. Eu vi na internet um rapaz de seus, acho que 30 e poucos anos, sei lá. Quando ele acordou, ele estava sozinho em casa. A família mudou de madrugada e deixou ele sozinho em casa. Deixou ele sozinho. Para ele fazer a comida dele, para ele fazer as coisas dele. Foram passear, largaram ele sozinho. Para ver se ele claro que, toca aí. Na verdade, isso deveria ter sido antes, né? Com certeza, com certeza. A educação vem na base, a gente já falou isso, né? A gente tem que desenvolver as potências da alma, tendo como base a vontade, para que o livre-arbítrio seja bem direcionado, e ele aprenda, nós vamos falar de autonomia aí na frente, eles aprendam a viver de forma mais autônoma, menos dependência emocional. Também tem a questão até onde os pais não criam a dependência emocional para que os filhos não saiam, ou até onde que o filho, como espírito, é dependente emocional e os pais não conseguiram perceber ou precisa mesmo de estar juntos. E a acomodação, porque você vê filhos solteiros, entre aspas, né, que têm a vida sexual normal, vive aí a vida numa boa, mas não paga aluguel, está vivendo com os pais, dá um trocadinho lá, mas não tem que assumir-se totalmente, né? Já é um outro papo aqui, ó, da Cíntia, né? Aqui, ó, ficam na casa dos pais, que tem muita responsabilidade, eles não querem assumir uma família, né? É isso aí. É responsabilidade, vão ficando. E vai ficando 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, vai ficando. E os pais, por suas vezes, alguns, claro que muitos gostariam que os filhos fossem à luta, mas alguns pais, por sua vez, ficam quietinhos porque, de alguma forma,
é uma ligação, não fica na síndrome do ninho vazio, porque também para você viver a síndrome do ninho vazio, que a gente vai tratar disso aqui também, é uma coisa que exige muita força moral, emocional nossa, psicológica, para depois de 4, 5 filhos, 3, 2 filhos, eles partirem voando. Mas como a gente tem uma visão espiritual, a gente sabe que quanto mais eles tomam seu próprio, aprendem a voar com equilíbrio, isso é sinal que de alguma forma nós conseguimos impulsioná-los a enfrentar a sua própria vida sem distorções desequilibrantes. Salvo o dever, é a palavra. Então, mas a gente quer mais é que eles vão ficando ali, porque pelo menos está pertinho de mim, é complicado, mas está junto, entendeu? Tem essa coisa. Alimentando o apego da mamãe e dos filhos, é isso aí. E às vezes o espírito tem as suas próprias dificuldades também. Então a gente também tem esse lado. E tem outro espírito... A regra não é assim, tem que sair, mas aí achei todo é muito complexo, né? Cada um de nós tem uma história de vida mortal. Cada um de nós. Tem atenuante, é isso aí. Agora, cada um é que vai refletir, né, onde está o processo. Eu acho também que essa família tartaruga, hoje também, os casais estão muito fechados em si mesmo. Tá? É um outro aspecto também. Está com o som fechado, Ângela? O som está fechado. Não. Tá. Então, você sumiu um pouquinho. É a questão que o casal vive... A conexão. Que vive para si mesmo, não quer saber mais de nada, nem de família, nem de problemas de família, nem de nada. Querem viver o seu léu prazer, curtindo a vida, vivendo a vida. Tem também esses casais, né, que vivem mais no campo do egoísmo, né? A gente sabe disso. Podemos passar. Vamos ver se tem alguma contribuição para a gente poder andar. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. A da Rita Soares. Aqui, ó, peraí. Tá aqui, ó. Celeste não queria que as minhas filhas fossem embora. E a Rita bota assim, também não entendi. Queremos mais conhecimento sobre a família tartaruga. Já explicaram. Dinaura, bem-vinda. Tem um filhote, a Rita fala, que assim vai casa descasa, fica noiva, desmancha o noivado, está sempre aqui perto. Mas mesmo assim se diz independente. Essa colocação da Edilene, da Rita, tem um filhote? Sim. Essa da Edilene, tem mães que adoecem com a saída dos filhos, mesmo. O amor liberta e não segura. Pois é. É um amor egoísta, né? Nós somos egoístas ainda, querem esse amor egoísta. Então, melhor ficar dependente da gente, é melhor, né? E isso não é bom para eles, não é saudável para eles como espíritos, né? Tem mais um aqui, Edilene. Tem mães... já falei aqui. Então, vamos passar... Já liberta e não segura. Olha, a Cíntia trouxe uma citação... A Cíntia trouxe uma citação do Novo Testamento. Eu mando logo ler Mateus 19... Peraí que está na mão aqui. Mateus 19... Eu estava estudando hoje mais cedo, gente. 19, 3-9. Gente, essa aí é boa, tá? Se cabe aqui, é boa. Vamos lá. Deixa como anotado que a gente observa. Vamos seguindo um pouquinho, Ângela, para a gente avançar. Narrativa sobre o divórcio. Vamos lá. Sobre o divórcio, tá. Muitas vezes... Deixa eu marcar aqui, peraí, vou marcar. A gente vai chegar lá. A imaturidade psicológica do casal ou de uma das partes onde pouco... Não, era aquela mesma. Miriam, a que eu estava lendo, volta querida. Lá. Volta atrás. Miriam, volta atrás, por favor. Tá aí. Muitas vezes a imaturidade... Não, nós não lemos aqueles... tá. Então eu estou vendo de lá. Tá, pode ler aí, Miriam, Ângela, para mim, por favor. Muitas vezes... Tá. O meu abre o computador para poder ler, porque também no celular também não dá. Muitas vezes a imaturidade psicológica do casal ou de uma das partes, onde o pouco discernimento se deixa arrastar pelos impulsos das ações, pode promover desastres comportamentais, onde se observa a afetividade desgovernada, tornando a convivência bastante infeliz. Vamos parar aqui. Muitas vezes... Não, para aí um instantinho. Vamos ficar até aqui, depois a gente lê o restante. Então, porque está separado mesmo, tem um sublinhado depois, tá?
Que tá? É imaturidade psicológica, né? Quer dizer, o casal vive em conflito por pequenas coisas, até ciúme de coisas, até cria fantasmas onde não existe, é uma insegurança em si mesmo, é uma incerteza em si mesmo. O ciúme é uma das bases dessa situação, né? Então, vivem numa discussão atroz por nada, por dividir as tarefas na casa, de achar que está fazendo mais que o outro. Bom, é nesse sentido a questão da afetividade que fica desgovernada, que ao mesmo tempo se ofendem, se machucam, daqui a pouco estão, entre aspas, se amando, se beijando, se abraçando, dizendo te amo, e fica aquela coisa misturada, sem um equilíbrio, é nesse sentido, né, Ângela? É mal resolvido, né? Porque se não resolve, não conversa, não fala, aí a coisa aí volta, você falou, aí fica assim, aquele abraço, aquele beijo, aquilo tudo, mas aquilo fica dentro de si, né? Aquela coisa, aquele ranço mal resolvido. Então não vai crescer nunca. Vai acumulando dentro de vai si, acumulando. Né? Continua imaturo. Podemos continuar. Terminado muitas vezes em separação, provocada pelas crises incessantes do casal, conduzidos pelos chamados sequestros emocionais, onde a angústia inunda de negatividade, promovendo reações aos limites da crítica, sustentado pelos sentimentos da raiva e do desprezo. É isso aí. Se não conversar, se não acertar, se não crescer, vai chegar nesse ponto. Vai chegar. Agora, muito DR demais é esgotante. DR é conversa, ajuste, entendimento. Discutir relação. Toda hora discutir relação também. Discutir relação, desgaste. E quando não é por palavras ofensivas, às vezes até chega a questão da agressão, né? A agressão física. A agressão não é só tocar no corpo do outro, machucar o outro. A agressão também psicológica, a agressão emocional. Né? É o desrespeito, a ofensa. Né? A ofensa. E eu vou dizer, a imaturidade chega a um ponto até de saber limites. Isso aí é importantíssimo. E limites à família, tanto de um quanto de outro. Porque às vezes a família não tem noção de limites. Tá? Mas mãe gosta muito, irmãos, de estarem sempre enfurnados. Eles precisam ter noção de limites, até onde. Até para você ir na casa de um filho, você deve ligar, informar. É possível, filho, hoje? Dá para ser? Passei a ser uma visita. Achei engraçado, Ângela, uma amiga minha disse assim, Selma, nós agora somos damas do segundo banco do carro. Eu falei, damas do segundo... É ótimo, é isso aí. O banco da frente não é mais seu, é da nora, ou é do genro, é isso aí. O banco da frente, ela tem uma nora, né? O banco da frente não é mais nosso, mas minha filha, já usamos bastante o banco da frente. Agora temos que ir para o banco. Tudo passa a ser em segundo plano mesmo, porque eles estão reconstruindo aquilo que a gente já reconstruiu, acertando ou errando, nós já passamos por ele. Né, eu também tenho uma historinha para contar, ó. Sempre tem historinha, né? Eu lembro que você falou nesse lembrando da minha avó. A minha avó, mãe do meu pai, ela não tinha filhas, teve 5 filhos homens, pariu 5 e teve um do coração, 6 homens, né? Então ela dizia o seguinte: como eu quero meus filhos, né? Ter meus filhos em comemoração, assim, festas de família. Então as famílias das noras também iam, sogras, então ela sempre acolheu as noras, as mães das noras, os irmãos das noras, se fosse solteiro, todo mundo, porque assim ela tinha o quê? A grande família, assim, os meus filhos, minhas noras, meus netos, cunhados, era aquela beleza de festa. Era aquela beleza. Eu tenho uma amiga também que disse assim, eu não aguento, falei, por quê? Toda vez que eu quero combinar uma coisa com meu filho, ele diz assim, tá, mãe, eu vou falar com fulana. Pelo amor de Deus! Eu falei, como é que ele vai decidir sozinho? Ele não mora mais sozinho. Mas se ainda falou assim, se a dondoca lá não disser não, ele deixa de fazer?
Falei, não sei, ele que sabe. Ali a relação, eles estão se entendendo. Isso, gente, que é a grande questão que a gente vai trabalhar depois na síndrome do ninho vazio, né? Tem porque coisa na área de peixe, tem coisa. Opa, vamos lá. Vamos lá. É a Rita botou Soares. assim. Isso. E por outro lado, ela tem uma filha que casou, separou e voltou. Tem outra que casou, constituiu família, vai ser mamãe, mas meu marido acha que tem que viver a vida dela em todos os sentidos. Enfim. Aí continua aqui, ele não solta dela. A vida da filha? É isso, o pai não solta dela nada, só faz quando ela pode fazer. E eu, nessa questão, fico me sentindo inútil na história toda. O pai, quer dizer, o marido da Rita, né, fica colado na filha, tem que viver a vida dela, não deixa solta para nada. E ela tem que viver a vida dela, sim, tá certo. Ela tem que amadurecer e crescer. A gente ajuda no apoio. Eles pedem ajuda quando precisam. Pode ter certeza que eles pedem o socorro. Não estamos te ouvindo, agora que eu estou te ouvindo. A Cíntia falou o seguinte, que ela já viu discutir relação com BO, horrível. Boletim de ocorrência. Isso boa é o noite, extremo, né? Aí ele coloca aqui, como é difícil conviver com o casal nessa situação, né? Essa situação de desacerto, né? E Marilena fala assim, ó, o importante não é estar no banco da frente, sim, estar no carro, beleza, é isso aí. Muito boa. Pior essa dia ótima. Que não estiver no carro. A pessoa não tem lugar para mamãe? Não pode, tem que estar sempre no lugar. Ficar reclamando muito, não chama mais para sair, gente. Não chama mais. Deixa eu fazer um ponto aqui, né? Pontuar. Um foi a Eli, né? Que viver com um casal nessa situação é complicado. Eu tenho uma amiga também, tinha cheio de caso hoje, né, Ângela? Eu e você. Tem uma amiga também que disse assim: tá vivendo lá com um senhor, já tem uns anos, assim, já tá ficando cansada. As filhas dele são assim, são assadas. Eu, a hora que eu quiser, eu decido. Eu paro tudo e meu filho disse que eu já posso morar com ele, que não tem problema. Eu falei, criatura... Você vai morar com o filho, você vai ver o que não interessa, você vai conseguir. É mais ou menos isso que a Eli está falando aí. Como a gente vai ver coisas que vai mexer com o nosso emocional, que é com nossos queridos ou queridas, seja lá o filho ou a filha. Não é para ser, eles têm que viver a vida deles. Eles vão ter que falar um com o outro e decidir juntos. São coisas que a gente estava acostumado a decidir, né? E passou a não. Então, esses casais, né, que buscam não ter essa maturidade de viver a vida, tá sempre dependente de pai e mãe, ou tá sempre em conflito, a família tem que se envolver, né? Por pouca coisa estão em situação de desentendimento. Quando nasce o filho é uma doideira, não sabem como fazer, como cuidar, tem mais contribuição tratar, aqui para a gente vai entrar nesse assunto. A Edilene está puxando aqui. A Cíntia colocou o seguinte, para a gente ler rapidinho. Depois de vários relacionamentos que não se firmaram, eu falei para o meu filho que não quero conhecer mais nenhuma garota, só depois de um ano que estiverem juntos e ainda dizendo eu te amo durante todo o ano. Sogra, bem sogra, né, Cíntia? Bem sogra. Mas a Edilene trouxe uma contribuição para o nosso tema, ó. Como deve ser difícil para a filha ou filho ver essa disputa. Sem dúvida. A Cíntia é uma figura, né? E é verdade, Edilene. A Cíntia é um docinho. Então, gente, vamos lá na questão que eu vivi muito na escola, essa questão das mães e pais que vão se separar, estão para separar, não conseguem mais viver juntos. E o que acontece? A gente vê ou a mãe falando mal do pai, ou o pai falando mal da mãe. Não estamos ouvindo, hein? Agora sim. Falando mal da mãe. Mas, geralmente, vamos dizer que é verdade, gente, a mulher tem uma tendência a fazer a cabeça dos filhos contra o pai. E, às vezes, é o pai mesmo. Eu vi isso na porta da escola, a criança escutava, é uma situação complicada, aí começava a cair no progresso das notas, porque ele ficava no meio dessa situação. O casal fica numa atitude egoísta, eles usam o
filho para ferir o outro. Usam o filho para provar que o filho gosta mais de si do que do outro, né, Ângela? Vamos ler aí, então, Ângela. É difícil. Vamos lá. Antes e durante a separação. Mãe e pai buscam pontuar o que há de pior no outro, construindo uma imagem, entre aspas, negativa no filho sobre o pai ou a mãe, né? O outro pai, né? O outro cônjuge. Tentando se promover diante dos filhos em detrimento da desvalorização do outro. Então, o outro é colocado para baixo, enquanto eu me enalteço, né? Produzindo muitas vezes no filho sentimentos de repúdio, rejeição e até ódio. Até ódio. A gente vê coisa, gente, né, de mãe, de pai, falar, fazer a cabeça da criança, né, que te fala, né? Ficar falando, e a criança fica, né, assim, no meio do tiroteio, assim, e agora? E é complicado mesmo, né? Isso aí, gente, está no artigo da Selma, na Revista de Estudos Espíritas do Céu, de edição 84, fevereiro de 2018. Contribuição da nossa irmã, tudo que passou agora aí, tudo contribuição da nossa irmã Selma. Então, essa postura é uma postura imatura, porque a questão do casal não tem a ver nada com o filho. O filho é parte dos dois. O filho ama os dois. O filho não tem nada a ver com essa história. O filho já está sofrendo quando percebe os dois discutindo, os dois desentendendo, gritando, se agredindo em palavras. Ou pensa, o que a gente falou lá atrás nos outros momentos? Até o bebê percebe, por conta de quê, gente? Mudança de vibração do ambiente familiar. Né? Ele registra o desequilíbrio. A ambiência da casa muda, Agora vai você de cada um fazer uma campanha contra o pai ou contra a mãe, com uma forma de um duelo afetivo. Isso é imaturidade, isso é egoísmo, isso é falta de crescimento psicológico, espiritual, tudo mais, né? Nós temos falas aqui, eu acho que é a Cristina, né, que você falou que está no lugar A Cristina colocou para nós o seguinte, ó, que o filho dela tem 10 anos, tá? Mas que desde pequeno ela tem que amparar, ensinar os filhos a criarem asas e voar com responsabilidade. Ela não está passando com isso ainda, que tem 10 anos, mas ela já está ensinando isso a ele. Isso. Vocês vão, antes de terminar de ler, Ângela... Tem uma contribuição, tem mais contribuição aqui, ó, da Miriam, em relação a obrigar a criança a mentir ou omitir fato, isso é verdade. Né? Isso é uma disputa também. Isso é uma disputa de posse, né? É disputa de quem é o filho é meu. Não, o filho é meu, né? A Patrícia coloca que minha mãe separou-se depois de 25 anos por ter sido traída. Nunca jogou eu e minha irmã contra ele. Sempre disse que as questões dele eram com ela. Que se ela faltasse, nós cuidássemos dele. Olha Mônica, que maturidade, criança, né? É isso aí. E a Mônica coloca, imagina a cabecinha da criança, que para ele seus pais são super-heróis dessa disputa de palavra horrível. Ele vai, olha só, conta a Patrícia da mãe... Gente, é isso aí, essa disputa, como a Selma colocou, né? É imaturidade, é egoísmo, é posse da criança, é meu, né? Porque eu carreguei você, né? Eu fiquei. O pai fala, mas eu é que sempre faz assim, porque sua mãe. Fica aquela fala desencontrada, e a cabecinha da criança, meu Jesus. É complicado. E agora aqui, a Miriam colocou que, infelizmente, até obrigando a criança a mentir e omitir fatos. Sim, quando dá no campo do juiz, então, nossa, eu vi coisas do Arco da Velha enquanto coordenadora e diretora de escola. Gente, é uma coisa terrível. E outra coisa que eu achei bacana aqui da Patrícia é que a mãe foi traída depois de 25 anos de casada e teve uma postura madura. Isso é maturidade.
Ao mesmo tempo, a outra que eu vi aqui que eu achei muito interessante, dos pais super-heróis, mas eles vão crescendo porque a mente vai se equilibrando, eles vão começando a entender e não é bom nem que sejam super-heróis, é importante que eles tenham admiração, respeito e gratidão pelos pais, isso sim. Patrícia complementou aqui, Selma. Patrícia complementou dizendo o seguinte, que no final, quem cuidou do pai dela foi a mãe dela. Ela mesma cuidou. É um espírito bondoso, né? Vou dar um exemplo meu mesmo, já que está todo mundo dando, para conversar mesmo. Meu pai era alcoólatra, né? Eu lembro que eu tinha 5 anos, minha irmã 4, batia na minha mãe quando bebia, eu era uma pessoa bondosa, sem beber. E tem lembranças, assim, da minha mãe rasgada na rua, eu numa mão, minha irmã na outra, e minha mãe indo para casa da irmã dele, que amparava ele, entendeu? Então, assim, minha mãe, eu nunca ouvi minha mãe falar mal do meu pai. Desde que ela desencarnou com os 75 anos, tinha tudo para falar, nunca cobrou dele pensão, nunca nada. Também existiu o amor, né? Também. Então, ela sempre foi respeitosa com relação a isso. Às vezes eu dizia assim, eu falava assim, meu pai só me serviu para fazer meu corpo mesmo, mas não fala isso, minha filha, na época que eu estava na juventude, danadinha na juventude. Rebelde, geração. Rebelde. Meu pai só serviu mesmo para fazer meu corpo, mais nada. Aí ela, para com isso, Selma, nada disso, foi seu pai. E fazia o da benção, e da benção encontrava com ele, eu ficava danada, tinha que dar benção, aquele tempo da benção, né, gente? Então, é isso. São espíritos de muita luminosidade, de muita maturidade emocional, e que tem um amor muito grande no coração e que perdoa com facilidade, né? Isso é que é importante. Isso é um grande ensinamento. Olha como marcou você, ela te ensinou isso. É um grande ensinamento. Olha só o exemplo de sua mãe, né? Ensina-me, o exemplo. Não consegui ter raiva do meu pai, mesmo sabendo que ele não desde 5 anos, mas não aprendi a não. Se não amei intensamente, não desamei. Então, isso é uma alma doente, né? É um espírito que precisa. Ela sempre explicava assim, né? Sempre explicava assim. Então vamos lá. Turma boa para falar, Maria Helena, todo partido gera mais insegurança nos filhos. Com certeza, né? Com certeza. Com certeza. Não existe. Gostei disso aqui, Ângela. Não existe ex-pais, ex-mães. Não tem. Como não tem ex-filho. Como não tem ex-filho. Agora, ex-marido tem, gente. Então não fica esquentando cabeça com isso. Brincadeirinha, vamos em frente. Vamos lá, então. Próximo slide. A questão. Então, depois disso tudo que nós conversamos até aqui, queremos perguntar a vocês, o que é para vocês a síndrome de alienação parental, SAP, que foi designado pelo nosso querido Richard Gardner no ano de 1985. O que será a síndrome de alienação parental? Vamos ver se o povo responde. Cadê? Tem uma aqui falando de Joana de Ângeles. Vamos, Joana de Ângeles, do livro qual é a família? Fala aí, você para mim é melhor. SOS Família nos fala que a família, nos laços e entrelaços, vai nos proporcionando a oportunidade de se conhecerem, se respeitarem e um contribuir com o outro para melhor conviver. Viver Perfeito. com. Conviver é viver com. Perfeito, né? Aí tá aí colocada, que para mim chega atrasada. Aí eu fico, Miriam, passa o slide, tadinha, ela já passou, eu tô, Miriam, passa o slide. Gente, o síndrome já é um sinal de doença. Né? Síndrome da alienação parental. O que isso quer dizer? É quando os pais programam a criança para justificar, né, o comportamento do outro. Tá vendo? Até teu filho acha. Até teu filho acha também, não é só eu, não. É verdade. Trata-se de uma campanha de desmoralizar o outro, um dos genitores, ou o homem com a mulher, ou a mulher para o homem. E o filho é utilizado como instrumento de agressividade entre os parceiros.
Isso é uma extrema covardia, né? Mas aí está aí, síndrome que o Gardner descobriu, síndrome de alienação parental. Tem que utilizar o filho como um escudo para se defender e colocar no outro a culpa da situação da relação dos dois, né? Tá a pergunta aí da Cíntia, muito triste. Quando a mãe não deixa os filhos conviverem com o pai, é a mesma coisa. É egoísmo. É a mesma coisa. Olha só, gente, vamos só um parênteses aqui, tá? Tem algumas situações, tá? Que a gente tá vendo aí agora não tem mais nada escondido, né? Agora a gente sabe de tudo, do mundo todo, as notícias chegam e tudo. Tem algumas situações que a gente sabe, né? Que aí constitui crime, são ilícitos, que aí a própria legislação, tá? Tem lá a visita, tem que ser acompanhada, tem uma série de situações aqui que a gente não é isso que a gente está tratando. A gente está tratando aqui de alienação parental, né? A gente está vendo, não tem nenhum tipo de... da convivência de pais entre si. Tá? E o filho no meio dessa situação, porque... No meio do tiroteio, um puxa para cá e um puxa para lá. O filho é meu, não, o filho é meu, eu quero ele para mim. Isso é um sinal de maturidade, porque eu tenho que tirar meu filho dessa história, porque a história é minha com ele, ou ele comigo, não o filho. Como eu disse, não existe ex-pai, ex-mãe. Eu já vi filho falou assim, para a mãe assim, você não pediu minha opinião quando casou com ele. Próximo slide, Miriam, por favor. Essa é boa. Não pediu, né? Agora tá reclamando de quê? Fica assim com a hora regalada. Tá reclamando? Então resolve com ele. Não bota nesse tiroteio, não, que eu não quero nem saber. Resolve com ele. Outra coisa aqui que a Cristina fala, não respeitar o lar que se criou, né? A de Dima, um estado de indiferença que nos fecha em nós mesmos, nos afasta dos outros. É uma forma de vingança, palavra certa é isso mesmo, né? Porque você vê que é o nível espiritual da pessoa, né? Olha a diferença da outra que foi traída e ainda cuidou do espírito. Olha que maravilha, isso é uma bênção, né? É uma forma de vingança. E a Eli disse que está adorando. Que bom, que bom. Que bom. Vamos agora... O que acontece? Essa questão da traição, né? A gente tem que ver o seguinte, a companheira que trouxe essa situação dos pais dela, né? A mãe entendeu que era o marido, houve lá uma situação lá, uma intercorrência, tudo. Mas assim, era uma questão de Deus. Era uma questão, então, com a traição, a gente se afasta, você vai viver sua vida aí, mas não você sendo o pai dos meus filhos, você continua sendo alguém com quem eu convivi, ela falou que foram 25 anos, né? Não foi um ano, né? Foram 25. Tanto que no final cuidou dele. Mas com certeza é um espírito com muita conquista. Para ter esse comportamento, essa atitude, é muita conquista, né? É muita conquista. Então vamos lá, Ângela. Vamos lá. Nós estamos com 3 Este tipo de conduta, gente, ó, por favor. Quem fala demais, compromete Ângela, o campo da emoção dos filhos. Eu não, somos nós duas. Não sou eu, não. Vamos lá, somos nós duas. Esse tipo de conduta dos pais compromete o campo da emoção dos filhos, além do aspecto espiritual. Sobre a emoção, podemos compreender algumas reações negativas e destrutivas, tanto da criança quanto do jovem. Olha só o quadro aí que a Selma tirou da internet, que mostra a história da criança. Olha só aí vem a insegurança, a mão na cabeça, né? Os olhos mais. Tudo. Aí vem as questões da insegurança. Tem criança que entra no quadro de enurese noturna, passa a fazer xixi na cama, passa a regredir de tal maneira o comportamento. Por quê? Porque quando eu era menor não tinha isso, então eu vou ficar menor de novo para ver se eles param, entendeu? Tudo isso tem uma gama de situações que quem sofre são os pequenos, tá? Olha, aí são tá aqui, os filhos são, entre aspas, então, aspectos psicológicos muito fortes que interferem e que levam lá para o futuro uma insegurança das relações, por isso talvez não se relacione com ninguém direito, não tem certeza de que vai ser feliz. O campo espiritual... é uma menos-valia, insegurança.
Vamos lá, os filhos são as vítimas, entre aspas, das ocorrências entre os casais imaturos no campo emocional, moral e espiritual. Podemos passar. Os pequenos é que vão. Os pequenos é que vão ter essa dificuldade, lá na frente vai ser muito complicado. Até no momento mesmo, né? Bom, aí acho que é uma questão do livro dos... Sim, vai. Pode ir. Ainda é do teu artigo ainda. As experiências por que passa nesta existência, desde os primeiros meses e durante a gestação, as vibrações que sente, os exemplos que observa, enfim, tudo o que acontece à sua volta vai influenciar positivo ou negativamente. Cada um reagirá a essa influência de determinada forma de acordo com o seu eu, né? De acordo com o que você tem, bagagem, seu eu interior, com sua bagagem, com as experiências já vividas no passado. Aí está a foto da mãe e o pai brigando e a criança de colo ao lado, de colo. Podemos passar, Miriam, que isso aí que a gente leu aqui vai fechar com Eurípides, né? Eurípides Barçanufo. Podemos virar. Isso. Pode ler, Ângela, por favor, que eu estou aqui. O processo que se desenrola na vida do espírito fica registrado nos arquivos da memória perispiritual. Lá, né? Assim sendo, toda experiência nova, vivenciada pelo espírito, é direcionada para a referida memória, criando camadas vibratórias que se somam às que já existentes, vão sendo sobrepostas e que têm como objetivo incorporar novas vibrações que venham alterar e renovar as energias mentais. Então, tudo que se desenrola na nossa vida, tudo. O livro é o espírito e seu processo de evolução. O propósito é esse, o caminho, mas coisas positivas. Imagina o que eles vão vivendo de experiência e que vai assolando todo esse processo. Quando adulto, imagina quais são as sequelas disso tudo. Podemos seguir. Não precisa a gente vai somando e vai alterando aquilo na nossa vivência, no nosso progresso. A gente vai botando aquilo para dentro e vai alterando, vai mudando aquilo ali. Imagina quando com essa dor aí. Leon Denis fala para nós na introdução do livro, O Problema do Ser e do Destino. Ele fala para nós o seguinte: aqueles que têm como incumbência a alta missão de esclarecer e guiar a alma humana parecem ignorar a natureza e o verdadeiro destino. Abre isso, o livro, abre isso. O próximo. Para fechar. Embasados nesta reflexão, encontramos a seguinte afirmativa dos espíritos para Kardec. O espírito dos pais tem como missão desenvolver os de seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa, serão culpados se nisso falharem. O livro dos Espíritos, questão 208. Serão culpados se nisso falharem. Isso que é a grande coisa. Não sei se dá tempo para a gente ler o que as pessoas escreveram. Vamos ver rapidinho, que tem 5 minutinhos a gente passa, só 5. Ah, é? Então vamos lá. Tem aqui uma pergunta da Mônica aqui, ó. A Rita gostou muito, a Cristina já foi para do horário. Aí está aqui, ó. Os pais influenciam aqui, ó. A Cíntia fala: quando minha filha levou uma surra do pai, ela disse que eu deixei e não fiz nada. Depois disso, e outras passei a ferir, aí ele me acusava de tirar a autoridade do pai dele. Tirei mesmo, usava mal, a Cíntia. A Sueli fala: quando um dos pais influencia o filho a repudiar o outro, é isso aí. O pai influencia mesmo. Né? Repudiar o outro, criança ou adolescente. Denise pode ter problemas. Aqui, ó, saiu. Rita, gostei muito de todos, esclarecimento, pessoas maravilhosas. Muito obrigada. São seus olhos. Oi, Mônica, que bom estar aqui. Quando a mãe ou o pai pergunta para a criança: filho, se papai e mamãe não ficar mais juntos, com quem você vai ficar? Isso é horrível, hein? Botar a criança na parede. Olha só, Aí a Conceição fala que perguntaram isso para ela. Foi terrível. Perguntaram para ela aos 9 anos. A Mônica falou, perguntaram, ela tinha 9 anos. E assim, muitas mudanças precisamos fazer para mudar tantas dores. Com certeza. A Mônica tinha 10 quando perguntaram para ela.
Não, Conceição tinha 10 e Mônica tinha 9 anos, quando um dos pais perguntou: se a gente se separar, com quem você fica? A gente Imagina. vai precisar encerrar. Uma pena, porque vocês são demais da conta. Amamos vocês falarem com a gente. A nossa mesa está uma beleza, né? Uma beleza. Gente, semana que vem tem mais. Agora, é importante saber que teremos que responder pelos nossos atos na educação dos nossos filhos, isso que importa. E vamos pedir a vocês, se gostarem, para divulgar, para dar o like lá, bota o like lá, sininho. bota o like. Também tem a menina me falou, a Miriam, mas eu esqueci, lá no espiritismo.net, o playlist, né, que tem todas as nossas palestras. Se você, olha só, o playlist lá na entrada do canal, tem lá o playlist, essa é a 8ª reunião nossa de estudos, né? Vocês vão lá, pegam desde a primeira, quem está chegando agora, quem quer rever, pega lá, tem desde a primeira. Entra no espiritismo.net, tá? Eu adorei estar com vocês, com certeza da Ângela também, que Deus nos abençoe. E vamos fazer a prece de encerramento, né? Vou fazer, tá? Isso, graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão, Senhor, pela oportunidade. Aos bons amigos espirituais que sempre estão conosco, Senhor, quando nos reunimos em Teu nome. Né? Te pedimos, Jesus, que abençoe a todos os presentes, né? Que a paz, a doce serena paz do seu coração, Senhor, que sempre é por nós. Se estenda, Senhor, para os nossos familiares, nossos amigos, né? Para os nossos irmãos, companheiros de jornada, todos esses que, assim como nós, Senhor, aqui estão para crescer, Senhor, para educar e se autoeducar, para evoluir, Senhor. Abençoa a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. E nos permita assim, Senhor, em Teu nome, em nome da espiritualidade amiga, de Carri Barchuto, o nosso diretor, e esses irmãos, esses trabalhadores desencarnados, o espiritismo.net, que tão amorosamente, Senhor, prepara a nossa sala, os espíritos trabalhadores, Senhor, da evangelização, e todos nós aqui presentes, Senhor, te pedimos que, em nome de Deus, Senhor, nos abençoe, sustente e ampare, Senhor, e nos permita encerrar o nosso estudo da noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus queridos, amores, muito beijos, obrigada. Abraços. Divulgue daqui a pouco trabalho. Temos vibração nessa sala, daqui a pouco. Dê nossos likes, vai avisando o povo. Muito bom ter vocês. E muita gente aqui, boa noite, boa noite. Incrível, boa noite. Incrível. Boa noite, boa noite. Fiquem com Deus, fiquem com Deus. Beijo, queridos. Ó. Beijo, beijo.